Em um movimento antecipado pelo mercado, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou em março a taxa Selic para 2,75. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o assessor de investimentos e o educador financeiro Wilden Júnior. Wilden, o que é que significa esse aumento na taxa Selic? Então, Bruno, bom dia. Esse aumento da taxa Selic, ele influencia hoje principalmente as aplicações financeiras tradicionais, de renda fixa, como a poupança, que muita gente conhece, e também para o lado do tomador, aquela pessoa ou empresário que precisa de dinheiro, ele acaba influenciando. Até porque quanto maior a taxa Selic, maior os juros cobrado pelas instituições financeiras para tomada de crédito, automaticamente também maior os juros pago aos investidores, quando eles fazem ali as suas aplicações. Então, sim, traz alguns pontos importantes que a gente precisa estar atento, tanto para o empresário como para a pessoa física investidora. Também muda para, como o senhor falou, empréstimos, cartão de crédito, influencia todas as taxas do mercado. Exatamente. A taxa Selic ela é utilizada sempre como padrão, ou seja, ou um balizador, e as instituições financeiras acabam destinando ali qual taxa eles vão cobrar aos seus clientes ou quais taxas eles vão pagar aos seus investidores, mediante investimentos, com base na taxa de juros. Tanto na taxa Selic atual, como a expectativa. A gente teve um aumento agora em março, porém o próprio Copom ele sinalizou mais um aumento na próxima reunião. Então as instituições financeiras já ficam ali de olho nesse aumento real quando acontece e também nos anúncios futuros. Quais são os impactos reais dessa alta na economia? O impacto real para o investidor acaba sendo no aumento das taxas disponíveis, trazendo como exemplo a própria poupança, que é o comum. A poupança ela tem uma regra de quando a Selic está abaixo de 8,5%, ela remunera com 70% da taxa Selic. Então eu estava antes com a taxa Selic a 2, ela remunerava 70% de 2, hoje a 2,75 ela remunera com 70% de 2,75. Então significa que ela aumentou um pouco a sua rentabilidade. E outros ativos que acompanham a taxa Selic, ou seja, elas remuneram com 100% da taxa Selic. Então se a taxa Selic é 2, ela vai remunerar com 2, se passa a ser 2,75 e assim por diante. Então à medida que essa taxa sobe, acaba beneficiando o investidor, principalmente os mais conservadores, que aplicam em renda fixa. Para o empresário ou para as pessoas que precisam de crédito, significa que elas vão pagar mais juros. Wilden, muito obrigado pelas suas informações. Agradeço. Essas e outras notícias você confere no Informe Aracaju.